Fala, nação do Todo-Poderoso Timão, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas, e o vídeo de hoje está bombando, recheado de informações do Timão. Temos aí a saída inesperada de Lucas Veríssimo, temos mudança na escalação de hoje contra o Guarani, temos atacante aprovado pelo Cifute do Corinthians. Enfim, você tem que ficar até o final desse vídeo para sair daqui totalmente atualizado e saber tudo o que acontece com o seu clube do coração. Antes de mais nada, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, é de graça, me ajuda muito, e se inscrever no canal do Corintianeiro, porque trazemos vídeos atualizados todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando de Lucas Veríssimo. O jogador é contratado diante do Benfica, o jogador coloca a camisa do Corinthians, beija o símbolo, faz todos os treinos e de repente sai. Foi o primeiro fiasco do presidente Augusto Melo. Fiel, não adianta, tá fazendo um bom trabalho? Tá, mas quando erra a gente tem que falar, a gente não tem que ficar omisso. Eu sou fã do Augusto Melo, mas errou. A gente tinha um dos melhores zagueiros do Brasil e perdeu, sabe por quantos? De graça. Ele saiu do Corinthians de graça, porque o Corinthians não tinha um contrato assinado, ele não assinou o contrato, faltava assinatura. Para ele assinar, o Corinthians tinha que pagar uma quantia para o Benfica. Aí vem a culminar aí um monte de traíras, um monte de Judas, começando pelo Paulo Pitombeira, o mesmo empresário que tirou o Roger Guedes numa véspera de semifinal contra o São Paulo. Foi para o Catar. De repente o Lucas Veríssimo tinha o mesmo sonho do Guedes, né? De ir para o Catar também. Enfim, Fiel, nem gosto de ficar tocando muito no assunto, porque jogador que não faz parte mais do Corinthians, para mim é passado. Tomara que nunca mais venha ver esse cara. Esse cara não pode nem passar mais na calçada do Corinthians. É um baita de um traíra, assim como esse Paulo Pitombeira. O Corinthians tem que encerrar qualquer tipo de negociação com esse empresário que lesou o Timão aí pela segunda vez. Mas comenta aí que eu quero saber a sua opinião, que é de grande importância para esse canal. E eu respondo todos os comentários, sem exceção. Fiel, a dupla de zaga titular para o jogo do Guarani, hoje, às 18 horas da tarde, pelo Paulistão, seria Lucas Veríssimo e Caetano. Agora, Félix Torres pode fazer a sua estreia, porque o zagueiro Raul Gustavo ainda não está inscrito, ele não saiu no bid. Então, já que o Félix Torres saiu, então o Félix Torres não ia estrear, agora de repente ele já pode ganhar a sua chance como titular aí ao lado do Caetano. Porém, essa confirmação não é concreta, tá? De repente o Corinthians pode entrar também com o Gustavo Henrique e Caetano. Vamos ter que aguardar aí uma hora antes do jogo para ver a escalação oficial do Corinthians, tá, Fiel? Mas eu quero que vocês comentem aí também. Qual que vocês acham que será o placar de hoje entre Corinthians e Guarani? Comentem aí que eu quero saber sua opinião, Fiel. Fiel, tem jogador aprovado no Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, atacante, que é o Ângelo, que está no futebol da França. Ele é do Chelsea, foi emprestado para o futebol da França, é um jogador que tem bons números, um jogador rápido, um atacante bom, tá, Fiel? Os números dele são interessantes, porém o futebol da França é um futebol fraco. Isso a gente deve levar em consideração. Ah, corintianeiro, o Ângelo vai chegar aí, vai arrebentar no Corinthians? Não, Fiel, não vai. É isso que me mata, cara. O Corinthians não vai atrás de grandes nomes. O Corinthians tá indo atrás de Ângelo. Pô, sabe, tá entrando tanto dinheiro assim, Augusto Melo, é tanto patrocínio assim, que você vai atrás do Ângelo lá no futebol da França. Você tá indo atrás do Thales Magno, que é a próxima notícia que eu vou trazer, que tá na MLS, Liga dos Estados Unidos, baixíssimo nível. Apesar que o Corinthians não negocia com os jogadores, mas está passando pelo Centro de Inteligência de Futebol. O Ângelo já foi aprovado. O Thales Magno também vai ser. Mas não adianta contratar. Você quer manter um time mediano? Você já perdeu o Lucas Veríssimo. Você quer manter um time mediano? Porque esses patrocinadores estão caindo por terra. Porque você não contrata, você não vai atrás de peixe grande. Então você não quer título. Desculpa, você está fazendo um ótimo trabalho. Eu sou seu fã. Seu fã número 1. Só de você ter tirado esse Duílio Monteiro Alves do Corinthians, você já ganhou uma gratidão eterna.
porque pior que o do Willian não tem como ser. Em aí, poucos dias de presidência, em 20 dias você conseguiu o maior patrocínio da América Latina, você conseguiu 240 milhões aí para as placas publicitárias do CT da Neoquímica Arena, do estádio. Cara, você está fazendo um trabalho excepcional, mas cometendo algumas gafes. Uma delas é os atacantes. Olha os atacantes que o Corinthians busca. Se a gente tem o maior patrocinador da América Latina, por que a gente vai atrás de Ângelo lá da França? Desculpa, fiel. Por que a gente vai contratar Ângelo? É um jogador bom? É. Vai resolver os problemas? Não. Mesma coisa do Thales Magno, fiel, que o Corinthians está negociando. É fácil você trazer um jogador que o contrato vence no meio do ano agora. Um jogador jovem. Ele está jogando nos Estados Unidos. E mesmo assim os números do Thales Magno é baixo. E mesmo assim foi aprovado no Cifute. Vai chegar aqui no Brasil com uma liga de maior intensidade? Não vai fazer nada. Mais um jogador para ganhar salário aí. Ou você vai atrás de jogadores contundentes, jogadores de chegada, jogadores que têm condições de ser titular absoluto e corresponder dentro de campo, ou um contrato. Então fica com o Romero, com o Wesley, com o Matheus Araújo e o Yuri Alberto. Porque os jogadores bons nós já perdemos todos. Perdemos o Borré, perdemos o Abubakar, perdemos o Gabigol. Tudo bem que o Gabigol era um sonho, era uma contratação mais demorada, mas o Abubakar estava quase tudo certo, o Corinthians perdeu. Eu não sei o que o Corinthians faz, ou qual é esse profissional que está intermediando, que vai indo bem as negociações e de repente para. Até o Pedro Raul, que as negociações estavam caminhando, que não é lá essas coisas no Toluca do México, travou. Então aí o Corinthians tem que ver o que está acontecendo nessas mediações de negociações, porque não está dando certo. O Corinthians está deixando a desejar. E agora a gente perde o Lucas Veríssimo, já os antes fazendo piadinha com a gente, jogador dentro do clube, treinando, almoçando, jantando, concentrando com os caras e vai embora. Como assim? Por falta de pagamento, com o maior patrocínio da América Latina? Eu sei que os dinheiros já não estão de imediato no cofre, eu sei que tem que esperar o tempo para cair. Pô, mas isso não existe. Isso é uma falta de planejamento. Perdeu um zagueiro igual o Lucas Veríssimo de graça. Roger Guedes ainda, o Corinthians arrecadou uma grana. Agora perdeu o Lucas Veríssimo de graça. De graça. Pô, o Corinthians só levou prejuízo em pagar estadia para os caras, almoço, janta, centro de treinamento. Nada, aconteceu nada. O Corinthians trouxe o Lucas Veríssimo aqui para São Paulo para passear e depois ir para o Catar, realizar o sonho dele igual o Roger Guedes. Enfim, primeiro fiasco da diretoria do Corinthians. Quando eu digo diretoria, eu falo diretor de futebol, presidente. Aqui eu não vou aliciar, não. Do Willian Monteiro Alves era uma cacetada todo dia nos vídeos. Porque ele era horrível, péssimo. Ainda o Augusto Melo tem muitas qualidades. Mas não podemos deixar de falar que a diretoria do Corinthians errou. E não adianta, porque o Augusto Melo vai vir na coletiva de imprensa dar explicação. Não adianta falar que tinha até a data tal, o jogador agiu errado. Não, errou. Ele saiu do Corinthians. Ele estava no Corinthians, errou. Vai contratar o Ângelo? Vai errar novamente. Vai contratar o Thales Magno? Vai errar novamente. Vai ser jogadores para banco, jogadores para brigar por posição. Pô, estamos começando um planejamento. Tudo bem, é Paulistão, é pré-temporada, a janela não vai fechar, vamos ter até o meio do ano aí fazer algumas contratações. Tem o brasileiro, tenho certeza que vai vir atacantes de peso na hora que os dinheiros dos patrocinadores começar a cair em caixa, mas por enquanto o Corinthians está deixando a desejar. Você não conquista títulos com o meio para trás. Você não conquista títulos com laterais, zagueiros e volantes. Você conquista títulos também com atacantes, principal, que é o setor de gols. Tá? Então o Corinthians aí, na minha opinião, está deixando a desejar. Fiel, nessa parte de contratação, está muito lerdo e perdendo jogadores. Rodrigo Garro, por exemplo, é a nossa principal contratação desses 6 que vieram, agora os 5, porque o Lucas Veríssimo foi embora. É o principal jogador que o Corinthians contratou e não pode estrear. Porque o Corinthians pagou uma parcela, aí o time pediu a segunda parcela, o Corinthians não tinha dinheiro em casa. É um rolo, cara. Eu sei que o Willian Monteiro Alves e sua gestão prejudicou o Corinthians. Eu sei disso. Por falta de pagamento, deixando de pagar dívidas irrisórias, sendo piadinha aí de dívida de marmita. Aquele cara é horrível, aquele cara é um crapo. Tomara que nunca mais volte aí a comandar o Corinthians. Mas o Augusto Melo errou sim na contratação do Lucas Veríssimo e também está errando nessa demora para contratar atacante.
Ou ele já abriu mão do Paulistão, porque não é campeão, fiel. Eu sou corintiano até na morte. Não é campeão com esse time. Não tem como. Tem times mais preparados que a gente. Não tem como ser campeão. Respeito, vamos ver a estreia hoje. Tomara que o Mano Menezes aí faça o time jogar de uma forma diferente, porque antes o Renato Augusto, quando jogava o Corinthians, era uma coisa, quando ele não jogava era outra. Tomara agora que o Mano Menezes, agora sem Renato Augusto de vez, consiga implantar um sistema de jogo para o Corinthians, para não ficar dependendo de um jogador. Tá? Então vamos torcer aí para o Corinthians fazer um bom jogo hoje contra o Guarani. Vamos torcer para a gente jogar bem. Tem jogador para chegar. Acredito que se o Ângelo vier, é para brigar por posição, não é aquele cara que chega para resolver os nossos problemas. Mas vamos aguardar aí, porque pelo jeito que está aparecendo, é que o Augusto Melo abriu mão do Paulistão. Porque nas entrevistas que ele vai de jogo aberto, ele fala que temos um time bom, temos um ataque bom. Não, você não ganha títulos, volto a repetir. Você não ganha títulos do meio campo para trás. Tá? Você tem que ter um time completo, um plantel completo. E o torcedor está tendo paciência sim, mas a gente não escuta falar de nomes. A gente não escuta falar de nomes contundentes. O que estamos ouvindo falar aí é de Ângelo, Thales Magno, Pedro Raul, todos jogadores aí, informações aí, e mesmo assim algumas desmentidas pelo senhor, e de atacantes que não chegam para resolver. Ou o Corinthians está negociando muito bem as 7 chaves, que eu acredito que não, porque temos ótimos jornalistas influentes no cenário esportivo brasileiro, tem muitas informações, nós influencers também, que é a mídia alternativa, temos muitas informações, e não ventilou nenhum nome de peso em nenhum lugar. Só esses nomes aí que está sendo oferecido. Porque quando o jogador é bom, ele não é oferecido. O clube já vai lá e renova. Se está oferecendo jogadores que acabam agora o contrato no meio do ano, o clube não pretende renovar, aí você esquece pôr os jogadores aí nos grandes de São Paulo, nos grandes do Rio. É esse que é o Corinthians para 2024? É esse é o Corinthians para o brasileiro? Espero que não. Espero que o Corinthians comece a tomar atitude e faça jus aos patrocinadores que chegou aí, fazendo o time do Corinthians o mais rico, sem ser a Europa hoje. Na América Latina, o Corinthians é o time mais rico pelos números falados. Esperamos que os patrocinadores também cumpram as promessas e paguem. Porque se pagar, o Augusto Melo tem, não vou falar nem o dever, a obrigação de montar um time dos sonhos. Porque é muito dinheiro em caixa. Não tem como você ficar com tanto dinheiro assim, com tanto patrocinador assim, e ter um ataque com Romero e Matheus Araújo. É inadmissível, fiel. Mas eu quero que vocês comentem aí, que eu quero saber a sua opinião, tá? Fiel, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!